Nós vamos conhecer agora uma outra história de sucesso. A Márcia já contou a dela aqui e nós vamos conhecer a da enfermeira Núria, que perdeu quase 50 quilos e que ela mantém o peso e a rotina. O segredo para ela foi descobrir que a obesidade não tem cura e o tratamento não termina. A Núria fez o procedimento há 1 ano e meio. Ela já emagreceu 46 quilos e está muito feliz com o resultado. Mas lembra que passou por um processo de tratamento psicológico a fim de entender realmente a mudança. Depois de 2 anos de um processo terapêutico, que eu me percebi, vi a necessidade do que as consequências que poderiam, mesmo eu profissional de saúde, sabendo, eu ainda não tinha dimensão do que eu poderia vir a enfrentar. Então, nesse processo, houve realmente a pontuação da compulsão, porque a alimentação não é compulsão, é um distúrbio extremamente importante, muitas vezes é taxada de preguiçosa porque você não tem força de vontade, mas não é esse o foco. O obeso, ele é doente, ele é um doente que ele precisa de tratamento. A enfermeira, sabendo dos riscos da obesidade, procurou ajuda. O fato de algumas pessoas da família terem realizado o mesmo procedimento foi determinante para a decisão. Num primeiro momento eu não pensava em nenhum tipo de procedimento cirúrgico, justamente por causa da questão terapêutica. Mas foi quando, na minha família já há muitos casos, realmente a gente tem um problema de obesidade na família, e eu fui numa consulta com um médico especialista, e naquele momento ele fez uma observação que foi um impactante divisor de águas. Ele pontuou que a cirurgia, ele era parte do processo. E como o processo, ele tem início, meio e fim. No caso do obeso, da cirurgia bariátrica, ele é um processo contínuo. Todos os dias é dia de acordar e falar: agora eu sou magra e para isso eu preciso persistir e continuar o meu tratamento. A Núria, ela não teve mudanças somente físicas, não. Ela mudou muita coisa, principalmente os hábitos alimentares. Eu vou abrir, Núria, dá licença só um minutinho. Vou abrir aqui o freezer dela e vou mostrar para vocês. Tem marmitinha para almoço, marmitinha para janta, tem até marmitinha, ó, com lanchinho, para ela comer nos intervalos, para não perder o foco. Por quê? Porque a alimentação é uma parte que eu acho que o psicológico era muito forte em querer comer muita besteira, né? Depois da cirurgia, como é que é, Núria? Conta pra gente. Hoje a alimentação ela é extremamente regrada, disciplinada. Então, eu tenho horários para fazer as refeições e hoje, com a facilidade que a gente tem de entregas de profissionais, eu consigo manter, ficar alimentada, ficar nutrida durante o dia, junto com as frutas, castanhos, eu gosto muito de frutas secas, e a gente vai mantendo essa alimentação saudável durante todo o processo. Chamou para ir na casa dela. A Núria perdeu quase 50 quilos, a Márcia Fabiana perdeu 50 quilos 52,5. Geralmente a pessoa que faz essa redução do estômago fica com excesso de pele. É recomendado todos eles fazerem abdominoplastia? E como que consegue fazer, doutor? O paciente após 1 ano e meio de feito a cirurgia, onde geralmente já estabilizou a perda de peso, ele está liberado para que faça cirurgias plásticas. Agora, as cirurgias plásticas, elas são muito individuais. Tem pacientes que têm um excesso de pele a mais, mas ele se sente bem com aquilo, então é muito particular de paciente para paciente. Agora, um dado importante é que esse ano foi liberada uma lei que obriga os planos de saúde a cobrirem algumas cirurgias plásticas para aquelas pacientes que foram submetidas ao tratamento cirúrgico da obesidade. É um processo novo ainda, eu não sei muito bem como isso os planos estão administrando e nem os cirurgiões plásticos estão administrando isso. E já no SUS, geralmente, como no HGG, já existe no programa, o cirurgião plástico está no programa
de tratamento da obesidade. Já está ou seja, incluso. é um e eles processo. conseguem fazer lá, Sim, Cláudia? conseguem. Todos eles passam pela abdominoplastia? Como o doutor acabou de falar. Então, é muito individualizado. Tem pacientes que preferem não fazer. Dependendo da idade, né, ele começa a fazer atividade física e não vê a necessidade. Outros pacientes é avaliado, é conversado com o paciente e aí ele tem a cirurgia plástica, né, reparadora. Márcia, você já sofria com outras doenças em consequência da obesidade? Não tinha comorbidade, mas eu comecei a sentir fortes dores no joelho. Fui no ortopedista, ele falou, é o começo. Você tem que mudar agora. O cardiologista também deu a mesma resposta. No momento você não tem nada. Mas se continuar engordando, você vai ter complicações. Aí, antes de fazer a cirurgia, nos 2 últimos meses, nos 2 meses antes, eu adquiri apneia. E ficou tão forte que eu só conseguia dormir sentada no sofá. Então, foi assim, a comorbidade assim, que me atacou mesmo, assim, que me prejudicou. Depois eu não tive mais problema. A exemplo da enfermeira que nós mostramos no nosso VT, você mudou totalmente sua alimentação? Como é que é a sua rotina? O que ela requer de diferente da minha, por exemplo, da Cláudia, da Armélia? Eu tive muita sorte porque eu não sou da geração fast food. Eu sempre fui de comer comida mesmo, arroz, feijão, macarrão. Aí nisso eu cortei. Porque o processo cirúrgico que eu fui submetida colocou um anel de silicone. Então ele causa algumas restrições assim, de diminuir a quantidade de carne. Carne mesmo eu já não como tão fácil, é só carne moída. E antes de fazer a cirurgia eu não comia carne, era proteína de soja, frango e peixe, era só o que eu comia. Então eu voltei a comer carne. E o restante eu sou muito chocolatra. Então, isso eu tive que dar uma diminuída. Diminuir a quantidade de doce mesmo, assim, especificamente o chocolate. Mas no demais da alimentação, eu não como arroz agora. Antes eu comia bastante. E o resto continua normal. Doutor, todo mundo que passa pela cirurgia bariátrica vai ter restrição alimentar? Na verdade, o paciente hoje, ele é submetido ao tratamento cirúrgico para melhorar a alimentação. De fato, ele vai alimentar como uma pessoa normal. Uma pessoa normal que tem preocupação com uma boa alimentação. Esse é o nosso objetivo. Ninguém mais faz hoje cirurgia para ficar tendo vômitos, para ficar tendo diarreia, para ficar passando mal. Não, a pessoa vai alimentar pouco, e esse pouco é uma dieta, obviamente, balanceada, nos horários corretos, mas uma alimentação normal, do dia a dia de qualquer pessoa. Agora, tem que ter rotina, tem que ser diferente do que era antes. Por exemplo, a pessoa, eu vou fazer a cirurgia e não vou poder nunca mais comer um churrasco. Vai poder comer um churrasco, só que pequenos pedaços de carne vão deixá-lo satisfeito, como se ele tivesse ingerido um quilo de carne, entendeu? Então a diferença é essa, com pouca quantidade a pessoa vai se sentir satisfeita. E isso é importante. Agora, esse pouco tem que ser balanceado, tem que ser uma dieta realmente com alto valor nutricional. E a pessoa tem um cuidado. Isso, na verdade, a dieta é como nós todos deveríamos seguir, do pós-operatório. É uma dieta balanceada, uma dieta no horário correto e a pessoa preocupar com a atividade física. Quer dizer, de um modo geral, todos nós deveríamos fazer isso. E a pessoa que é submetida ao tratamento cirúrgico, ela, de uma forma indireta, ela é obrigada a começar isso. E ela vai se manter ou não, aí dependendo, obviamente, do acompanhamento. Nem todos conseguem, né, manter o peso ideal depois da cirurgia bariátrica. Tem pessoas que voltam a engordar. A gente vê muitos casos por aí. O que dizer para essas pessoas, Cláudia? É retornar aquilo que ele já sabe como fazer. É importante a disciplina, é importante a atividade física, é importante uma alimentação consciente. E isso é extremamente importante, porque vários fatores ansiogênicos, as situações que rodeiam a vida das pessoas interferem na sua alimentação. Esse termômetro ele é muito importante, de saber, eu estou com fome ou eu estou ansioso. Isso é fundamental para o critério, para que ele não se perca e tenha o reganho de peso. Pois é, doutor, o que acontece? Porque
grossamente falando, a cirurgia parece que corta, tem algumas cirurgias cortam uma parte do estômago, do intestino. E como que as pessoas voltam a engordar? De fato, foi o que eu disse. As pessoas têm que fazer uma dieta balanceada, né? Mudar o estilo de vida. E existem algumas coisas que são extremamente negativas para quem faz o tratamento cirúrgico. Por exemplo, doces. Eu nunca mais posso comer um doce? Não. Pode comer, mas de uma forma realmente esporádica. Bebida alcoólica é muito ruim para quem faz o tratamento cirúrgico. Porque a pessoa tem que lembrar que ela tem a doença, a obesidade. Então não é que a cirurgia deu errado. É que, na verdade, houve uma recidiva da doença. Quer dizer, ela teve uma oportunidade de conseguir emagrecer. E é o que eu falo para os meus pacientes. Vocês vão ter... É diferente a luta. Vocês vão lutar para não engordar. Hoje vocês lutam para emagrecer. Então é uma luta completamente diferente. E a cirurgia para redução do estômago só pode ser feita uma única vez? O ideal, assim, hoje nos Estados Unidos, quase 20% das cirurgias são cirurgias revisionais. E aí nós temos que avaliar qual é o motivo da cirurgia revisional. Só porque ganhou peso não é o motivo principal. Houve uma falha técnica, pode ser feita uma cirurgia revisional. Pode mudar a técnica que foi feita, é uma cirurgia revisional. Mas o paciente faz tudo errado, não segue nenhuma norma, não faz retorno, bebe álcool, come doce, vai fazer uma cirurgia revisional? Não, ele tem que melhorar primeiro, passar na equipe multidisciplinar, avaliar o que está fazendo de errado para ver se ele consegue resgatar essa cirurgia sem a necessidade de uma nova intervenção. Só uma perguntinha antes da gente colocar os telespectadores, Darmélia. Mas o que acontece fisicamente? Há uma dilatação do estômago? O estômago sim pode dilatar um pouco, mas não vai ser isso a causa principal da recidiva do peso. É um conjunto de fatores. Isso não acontece de um dia para a noite. Isso vai acontecendo gradativamente. Ou seja, a pessoa começa a burlar a própria cirurgia. Ela aprende a burlar a cirurgia e entra numa esfera extremamente negativa. É aí onde tem que ter o apoio de toda uma equipe, da psicóloga, da nutricionista, do preparador físico, para que essa paciente esteja com a equipe, para que realmente ela não entre nessa bola de neve negativa. Esse acompanhamento que o senhor falou aí dessa equipe multidisciplinar, é para a vida toda? É para a vida toda. É claro que tem pessoas que precisam de uma frequência maior e outras de uma frequência menor. Cada um vai ser avaliado individualmente, não existe regra para isso. Mas que é necessário um acompanhamento para a vida toda Por exemplo, eu peço aos meus pacientes, os mais antigos, que pelo menos uma vez ao ano voltem ao consultório para fazer uma revisão, ver os exames, ver como é que são as coisas. Eu confesso que a grande maioria, ou vamos dizer assim, mais da metade, não comparece mais. Márcia, você deve seguir essa rotina, né? Eu sigo. Normalmente eu vou, mas primeiramente, esses 12 anos magra, eu devo principalmente à terapia. Porque eu não me conhecia quando eu fui. E tem uma pergunta aqui para você, do Leonardo, para a Márcia Fabiana, jornalista. Quais são as principais mudanças no estilo de vida que você adotou para manter esse corpo que você tem hoje? Leonardo, foi o básico. Eu segui as recomendações. O que o médico falou no pré-operatório, no pós, eu não discuti. Porque eu primeiro não estava nessa condição de discutir, de duvidar de algo. E eu sigo a risca até hoje. Eu lembro quando eu voltei na primeira consulta pós-cirúrgica, o médico falou para mim, cuidado com as armadilhas. Não é porque você diminui o seu estômago que você não vai engordar. Aí ele contou um caso para mim, que um paciente fez a cirurgia e voltou a engordar. E ele insistia em dizer que comia menos. Aí a nutricionista foi acompanhá-lo, o que descobriu? Que no café da manhã ele comia um pão francês com uma lata de leite condensado. E isso ficou na minha cabeça. Eu falei assim, eu não vou cair nessas armadilhas, porque eu não quero voltar que alguém me empurre de novo para passar numa catraca de ônibus. Então é isso que me motiva a não engordar. Você nunca engordou? Nesse período você só perdeu? Não, só perdi. Eu tenho 62,5 kg, quando atingi a meta foi para 62,5 kg e mantenho. Sabe? Mas assim não é manter tão fácil. Tem atividade física, como todos aqui abordaram, que é importante. Tem a questão alimentar. Antes eu comia para um pasto inteiro. Hoje, mesmo que eu quisesse, eu não posso. E adquiri essa consciência, Leonardo, que não dá mais. O ditado popular que fica na minha cabeça é, vão-se os anéis e ficam os dedos.
Na época antes da cirurgia, 2 vezes ao mês eu ia com meu namorado para a churrascaria para a gente participar de rodízio. Eu falei, eu tenho que perder isso. Demorei, sabe, chorei, não vou comer mais e blá, blá, blá. Mas eu falei, gente, eu preciso emagrecer, ter qualidade de vida, senão eu vou morrer antes do tempo. Então, eu não lamento nada, sabe? E cuidado com as armadilhas, que tem um monte de restaurante que pede para fazer carteirinha para pós-bariátrico. Eu não faço de nada. Aqui falando isso, que isso é armadilha. Bariátrico tem direito a desconto em restaurantes? Isso, bariátrico tem direito de ter qualidade de vida. Você já comeu a vida inteira, para com isso, vai cuidar de você agora. Não cai nessa de pegar carteirinha para ir para restaurante e chegar lá se matar de comer. Você já sabe o que é isso, sabe que o resultado é ruim, então agora cuida de você. Isso, nós vamos chamar mais um intervalo, mas o doutor Leonardo falou uma coisa muito interessante que eu acho que poucas pessoas pensam. É o que todo mundo faz para não engordar. Eu acho que qualquer pessoa que ingerir mais comida do que gastar, ela vai engordar. Então é um pensamento, né? Uma mudança realmente de pensamento para se manter bem. Exatamente. Todos nós temos que ter cuidado para não ganhar peso. E o paciente que foi submetido ao tratamento cirúrgico é da mesma forma. E ele tem que conhecer aonde ele vai, ele tem que conhecer as coisas que são perigosas que faz ele ganhar peso. Porque geneticamente ele tem mais facilidade para ganhar peso de uma pessoa que sempre foi magra. Então ele tem que saber disso. Tem mais facilidade para ganhar e mais dificuldade para perder. Isso cada pessoa é de uma forma. Ele tem que ter consciência disso. Então ele vai lutar para não ganhar peso. Mas é uma luta muito satisfatória. Os resultados compensam, na verdade, né? A pessoa se sente bem, é alegre. E claro, todo mundo vai ter momentos de alegria, de tristeza, não são só flores, né? Não são só flores, as pessoas passam por alguns desafios, mas isso faz parte da vida de qualquer um de nós. Então, e o paciente que é portador, ou foi portador da obesidade avançada, entra numa vida normal de qualquer um de nós aqui. Quer dizer, ele vai levar a vida, vai procurar emprego, vai procurar um bom relacionamento, vai ter filhos e segue o jogo. Filhos, é uma pergunta que a gente tem para logo depois do nosso intervalo. A mulher que passa pela cirurgia de redução de estômago, cirurgia bariátrica, ela pode engravidar? Já o doutor responde para a gente. Acenderá